adorando ao Senhor. Como a gente disse, Ele é um Deus tão grande, tão grande. Então vamos estar declarando a grandeza dEle. E que todos possam estar vendo a grandeza desse Deus tão maravilhoso em nossas vidas. Oh, Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, quão grande, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande, quão grande, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Beber por sua glória, beber por sua glória. Ele é grande, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Eles se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei
de ver quão grande é o meu Deus, quão grande, quão grande, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. É o meu Deus. Aleluia. Tu és grande, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Vamos declarar mais uma vez quão grande. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Declare quão grande, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém, amém. Talvez você esteja sentindo a falta de bastante gente, mas é que nós temos bastante gente aqui embaixo no nosso salão anexo aqui, bastante pais de crianças pequenas estão lá embaixo com as crianças, os homens. E algumas pessoas com certeza estão gripadas, minha esposa mesmo, peço a oração de vocês pela Beth. Nós estamos passando por uma gripe difícil lá em casa, né? Um pega, passa para o outro, faz 2 semanas que eu estou gripado, e a coisa parece que não cura direito, uma gripe estranha, não tem febre, não tem nada, mas é garganta, é coriza, é corpo mole, e a Beth está na cama nesse momento, está lá sozinha na chácara, na cama, você esteja orando por ela. Amém? Amém, querido? Amém. Faz aquela oração de misericórdia, sabe, relâmpago, o Senhor tem misericórdia? Pelo menos faz essa aí, em nome de Jesus. Hoje é dia dos pais, é um dia comercial, na verdade tudo isso é feito para ganhar dinheiro, não é? Mas é uma boa oportunidade também de lembrarmos algumas coisas referente aos pais. Lembrarmos alguma coisa referente à paternidade. E aí, eu queria que as mulheres também prestassem muita atenção na palavra, porque embora eu vá falar com os homens, eu quero dizer para as mulheres que essas lições também valem para as mulheres. Mas hoje a minha palavra é para os homens. E você, mulher, esteja orando por eles. Eu tenho ouvido muita coisa triste. E não estou falando de televisão, eu estou falando da igreja evangélica. E estou falando da Igreja Evangélica das Nações, Estaca Zona Sul. Eu ouço coisas que eu fico muito triste. Eu ouço reclamações, ouço queixas de mulheres que não são bem tratadas pelos seus maridos. De filhos que não são tratados bem pelos seus pais. Homens, nós precisamos começar a pensar que Deus tem um modelo para nós. E o modelo para os homens é Cristo. Amém, mulheres? Amém ou não amém? Então, varões, esta noite não é uma noite de pito, né? Não é uma noite de ficar dando duro em vocês, mas é uma noite de refletirmos um pouco
sobre a paternidade a partir da pessoa de Deus. E eu queria que você atentasse bem para a palavra, está lá em Lucas capítulo 15, nós vamos estudar esse texto, Lucas 15 do verso 11 ao 32, esse texto é uma parábola que Jesus conta e ela tem lá no tópico dela, está escrito, parábola do filho pródigo. Mas na verdade esse tema que foi colocado ali não é Bíblia, tá? Esse tema aí é uma divisão que se faz da literatura bíblica. Então essa parábola do filho pródigo, esse título que foi dado aí foi dado pelos homens. Não foi um texto escrito por Lucas. Lucas foi quem escreveu o Evangelho de Lucas. E não foi ele que escreveu a parábola do filho pródigo. Eu creio que essa parábola está mais para a parábola do pai amoroso. Porque tem 2 filhos aí e um pai. Não tem só um filho, mas tem um pai com 2 filhos. E que depois de lermos esse texto e meditarmos nele, nós possamos sair daqui pais melhores, maridos melhores, homens melhores. E que as nossas mulheres, escutando aquilo que vai ser dito, também possam ser misericordiosas. Porque às vezes, mulheres, a gente coloca um padrão masculino estereotipado, isto é só um estereótipo que se cria no cinema, na televisão, mas que não existe. Toda mulher gostaria de ter aquele príncipe encantado, aquele Brad Pitt em casa. Agora, se todos os homens aqui fossem Brad Pitt, nós estávamos ricos, e você ia andar de Ferrari, porque você ia ser Angelina Jolie, certo? Nós não íamos estar casados com nada menos do que isso. Então não exige um padrão que nós não podemos oferecer, e nem nós um padrão que vocês também não podem oferecer. Vamos ser razoáveis, amém? Tem uma coisa boa em tudo, amém ou não amém? Você pode dizer isso para a pessoa que está perto de você? Sempre há algo de bom na pessoa que está comigo. Mas eu queria dizer mais para você. Diga para a pessoa, sempre há algo a melhorar nas nossas vidas. E qual o padrão para melhorarmos? Qual o padrão? Jesus. Amém? Então vamos para Lucas. Verso 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Verso 16. E desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando a si, ou caindo em si, disse, quantos dos jornaleiros de meu pai, aqueles que fazem trabalhos por jornadas, né? São diaristas, gente que faz trabalho por jornada, não é que vende jornal não. Quantos dos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei falar com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, alparcas nos pés,
e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Verso 25. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai mandou matar o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. 29. E saindo o pai, insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém? Feche os teus olhos por um momento. Querido Deus, nós precisamos tanto do Senhor Jesus. Eu falo aqui como pai, como marido, como homem, como chefe de família, como cabeça de lar, como sacerdote do lar. Nem todas as vezes conseguimos agradar a esposa, os filhos, e às vezes nós mesmos ficamos um pouco frustrados, ou um tanto frustrados, porque não conseguimos fazer aquilo que gostaríamos de fazer. Como Paulo, a gente às vezes pensa em nossos corações: o bem que eu gostaria não consigo, o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. E é uma frustração, Senhor. Ajuda-nos por meio desta palavra, para que essas frustrações saiam, vão embora, e nós nos tornemos homens melhores, gente melhor, maridos melhores, pais melhores, cidadãos melhores. Senhor, que esta noite, por meio do Teu Espírito, o Senhor redirecione conceitos, valores, o Senhor redimensione aspectos da vida que nós não conseguimos medir, que o Senhor possa falar conosco de forma graciosa e de forma bondosa. Senhor, que nenhum demônio, nenhum espírito maligno possa intervir nesta hora. Nós amarramos e expulsamos todo espírito maligno que às vezes, Senhor, agrega conceitos errados aos nossos corações, que traz de geração em geração maldições e maldades, conceitos e modelos que não são teus, mas são próprios da família, são próprios dos homens, são próprios do mundo. Por isso nós rejeitamos isto e nos abrimos para o Senhor. Você pode dizer amém a isso, homem? Nós nos abrimos ao Senhor, para que o Senhor fale conosco no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Eu quero falar sobre algumas lições para sermos bons pais. Isso vale para ser bom marido, vale para ser bom funcionário, vale para muita coisa. Então vamos a algumas lições. São várias, por isso fique bem atento. Quero que você fique com a Bíblia aberta, o texto aberto. Já começamos no verso 12. Eu vou falar 14 lições para vocês, viu, maridos e papais. Primeira lição que temos que aprender para sermos bons pais é a lidar com a rebelião dos filhos. Muitas vezes nós, pais, ficamos revoltados quando os nossos filhos não querem fazer o que queremos. E enquanto eles são pequenos, a gente carrega eles pela mão. Eu vinha chegando aqui à igreja, eu passei na frente do centro de treinamento e via os pais com os filhinhos e com as filhinhas pela mão, muito bonitinho. Mas vai chegar daqui a alguns anos, talvez 10 anos no máximo, alguns daqueles que estão sendo levados pelas mãos, eles vão achar que eles sabem o caminho, e eles não precisam mais de ajuda. E tem outra,
o caminho que eles vão escolher não é bem o caminho que você queria. E você vai ficar revoltado. E isso frustra a gente como pai. Mas nós precisamos aprender a lidar com isso. Este homem, quando o filho faz uma colocação para ele terrível. Ele chega para o pai e fala: dá a minha parte nos bens, a parte que me pertence. Qual era a parte que pertencia a ele? Eram 2 irmãos. Quantos por cento da herança ele tinha direito? Quanto? Nenhuma, porque o pai estava vivo. Com um pai vivo, o filho não tem direito a nada do que o pai tem. Então o que esse filho falou para o pai? Ele falou com o pai como se o pai tivesse morto, como se o pai não prestasse para mais nada. E ele disse para o pai: me dá a parte que me pertence. E esse pai soube lidar com a situação. Eu acho que eu dava um cola-brinco bem dado na orelha do meu filho. Eu não sei se eu saberia lidar com isso não, irmãos. Eu ficaria muito bravo. Mas eu preciso aprender a lidar com a rebelião dos meus filhos. E você precisa aprender a lidar com a rebelião dos seus filhos. Porque elas são uma das coisas que mais nos machucam como pais. Porque a gente dá tudo e na hora de receber alguma coisa em troca, a gente fica com a expectativa. Eu ensinei, eu falei, vai fazer alguma coisa legal. Aí vem aquela batatada do lado de lá: eu tenho direito. Já ouviram alguma coisa assim dos seus filhos? Eu tenho direito. É muito triste quando um filho levanta o dedo para o pai e diz: eu tenho direito. Está certo que você tem direito, não é? Ouvir coisas como: você não está deixando eu viver. Eu quero viver a minha vida. Eu tenho direito de escolher o que eu quero. Eu sei o que é melhor para mim. É muito triste. A gente tem que aprender a lidar com a rebelião dos nossos filhos, se queremos ser bons pais e até termos saúde. Porque alguns pais adoecem com esse processo. Segundo aprendizado que temos que ter para sermos bons pais, além da rebelião dos filhos, verso 13, nós temos que aprender a lidar com a rejeição dos nossos filhos. Porque o filho recebeu a parte que não cabia a ele, e o que ele fez? Ele fez a trouxinha e rua. Ele deixou os pais para trás. Ele largou seu pai para trás, o seu pai amoroso, seu pai que deu o que ele não tinha direito, ele largou o pai para trás, ele rejeitou o pai. Quantos filhos têm rejeitado os seus pais com a sua atitude? E isso é muito doído. É ou não é, pai? Eu estou falando só para mim? Ou estou falando com vocês também? É ou não é doído ver um filho largar a gente para trás? A gente ficou do lado dele, a gente limpou o cocô que ele não sabia limpar, não é? A gente trocou as fraldas que ele não sabia trocar, a gente deu remédio nas noites que ele parecia que ia morrer, a gente levou para o hospital no dia do acidente, a gente cuidou no dia que ele ia apanhar do amiguinho, a gente cuidou nas matérias da escola, a gente cuidou de tudo, e quando ele acha que ele tem alguma coisa no nariz dele, que ele parece que entende na frente do nariz dele, ele deixa a gente para trás e diz: eu vou viver a minha vida. Às vezes dentro da própria casa, ele não vai embora de casa não. E talvez você também já pode refletir no que você fez isso com o seu pai também. Talvez seja um dia de pedir perdão para os pais. Talvez pais aqui tenham que pedir perdão para os seus pais. Porque também rejeitaram os seus pais, os largaram para trás. Terceiro, outra lição que temos que aprender. Essa lição é maravilhosa que esse texto nos ensina. É que o tempo trabalha a nosso favor na disciplina dos nossos filhos. Veja o verso de número 17. Olha o que diz aí. Depois de ir embora, viver do jeito que quis, transou com as prostitutas que quis transar, comeu a comida que quis comer, foi no restaurante que quis ir, ele fez tudo do jeito dele, ele um dia viu que a vida não era daquele jeito, acabou o dinheiro, acabou os amigos, acabou os caras legais, e ele então ficou só. E sem dinheiro, sem lenço, sem documento. Pediu ajuda de um, mandou cuidar de porco. E disse: não come a comida do porco, hein?
Tem mais essa, não coma a comida do porco. O cara foi trabalhar porque não tinha o que comer. E não podia comer nem a comida do porco. Sabe o que é ter vontade de comer lavagem? E não poder comer? Porque você acha que as bolotas que eram dadas para os porcos aqui era comida boa? Porco come até terra, porco come raiz de árvore, porco come qualquer coisa. Porco come defunto. Porco é bicho porco. Ele desejou comer como um porco e não podia. Mas o que aconteceu depois de todo esse processo de tempo? O que aconteceu? Verso 17, diz o texto: e caindo em si, ele disse: eu tenho um bom pai na minha casa, porque ele nunca me deixou na mão. Às vezes os filhos precisam de tempo, e precisam apanhar um pouco da vida, e nós protegemos demais, pais. A gente cerca os filhos muito de favores, e eles acham que tem o rei na barriga, porque gente que nunca sofreu, não sabe dar valor na vida. Deixe de cercar o seu filho com tantos favores, deixe de ter medo que ele se perca. Às vezes é bom se perder um pouco, às vezes é bom bater a cara na parede, ficar com o nariz afundado e saber que ele tem nariz. Esse pai deixou, e esse pai aqui é Jesus. E aqui está dizendo do povo de Israel, e está dizendo dos gentios. Os gentios aqui estavam sem Deus, se acabando no mundo, e o povo de Israel protegido, em casa. Aqui está falando é de Jesus. Os nossos filhos precisam cair em si, e nada melhor do que o tempo para trabalhar a favor da disciplina que demos. Eles vão se lembrar. Outra coisa também, irmãos, que precisamos aprender é que as dificuldades que nossos filhos enfrentam por causa da rebelião deles, trabalham a favor da disciplina deles. As dificuldades que eles passam por causa da rebeldia, vai trabalhar a favor da disciplina deles. Pai, não tem um filho, não existe um filho que não vá passar dificuldade porque foi rebelde. Todo filho rebelde vai bater com a cara na parede, sem exceção. Alguns são tão chucros que não vão aprender, vão ficar com a cabeça desse tamanho, ele vai achar que ficou até mais inteligente, mas ele vai bater com a cara na parede. Outros vão bater com a cara na parede e vão aprender. Tem outros que são mais sábios, que vê o outro batendo com a cara na parede e falam: opa, ali tem parede, eu não vou bater com a cara lá não. Mas as dificuldades, meu querido, as dificuldades são um grande professor, são um grande mestre dos nossos filhos. Deixe o seu filho sofrer. Deixe o seu filho sofrer. Muito filho manhoso. Às vezes já está grandão, tem 30 anos, e o pai e a mãe lá, tem cara que está com 40 anos, a veinha está murcha, o velhinho está até, parece um maracujá velho, de tanto que ele suga, parece uma ventosa na jugular dos velhos, e os velhos estão lá, ai coitado, ele não é feliz porque você não deixa. Ah, mas se eu deixar ele vai passar dificuldade, mas é com a dificuldade que a gente aprende. Os americanos fizeram uma pesquisa, eu não sei que nome tem essa pesquisa, parece que foi no Texas. Eles construíram uma grande bolha, e ali eles fizeram uma cidade dentro daquela bolha, para tentar fazer assim uma sociedade, eram cientistas que moravam ali dentro, uma sociedade e uma natureza que tivesse assim mais próximo da perfeição, um oxigênio mais puro, uma água mais pura, sem tantas intempéries da vida. E eles notaram uma coisa, que as árvores dentro daquela bolha cresciam mais rápido do que as árvores da mesma espécie fora da bolha. Então assim, as árvores dentro da bolha esticavam e iam rápido para cima, e as de fora tudo miudinha, e as de dentro grandona. Aí eles um dia cortaram uma e testaram, fizeram um teste de resistência e descobriram que as árvores que estavam dentro da bolha eram grandes, mas não eram resistentes. As árvores que estavam lá fora eram menores, mas elas eram resistentes.
Então eles descobriram que uma árvore daquela, por que a árvore se tornou resistente lá fora? Por causa das intempéries e principalmente por causa do vento. Porque desde novinha o vento batia e ela tinha que aprender a vergar diante do vento. O vento batia e ela vergava. As de dentro não tinham vento. Elas cresceram para cima só. Elas não aprenderam a se vergar diante da dificuldade do vento. Portanto, ficaram sem resiliência, que é a capacidade de se dobrar diante das dificuldades. Verga, mas não quebra. Já viu esse ditado? O cara é bom, ele verga, mas não quebra. Pois tem gente que não verga e quebra. Então, pai, deixa teu filho passar dificuldade. Deixa o teu filho passar luta. Deixa o teu filho chorar. Deixa o teu filho chorar. Deixa o teu filho sentir tristeza. É preciso que ele pense. É preciso que ele aprenda a conviver com os sentimentos que a vida vai trazer para ele. Esse cara aqui, ele precisava aprender a conviver com a frustração. Ele se achava frustrado na casa do pai. Ele não tinha o que ele queria. O que ele queria? Ele foi lá para fora e ele fez. Ele queria comer bem. Ele queria ir a lugares maravilhosos. Ele queria mulheres para fazer sexo. Era o que ele queria. Ele queria um vidão. Ele se sentia frustrado dentro da casa do pai. Porque o pai estava protegendo. O pai falou, tudo bem filho, vai. Ele foi, o que aconteceu? Ele vergou para cá. Ele vergou para lá. Ele quase quebrou. Então ele pensou, antes de quebrar, eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque lá eu estou protegido. Na casa do pai, a proteção. Amém? Então pai, mãe que está aqui, deixa o teu filho passar dificuldade. Deixa o teu filho passar luta. Deixa o teu filho não ter. Tem pai que às vezes não tem dinheiro. Isso começa desde lá do berço. Criança vai para o maternal, pai tem que mandar a criança com Danone, com Danete, com não sei o que para a escolinha. Tem que mandar com... O equipamento é total. E sabe o que os avós fazem? Os avós ficam atrás, perturbando os pais quando eles não mandam. Eu pergunto para vocês, os mais velhos aqui, o que você levava de lanche na escola? Você sabe o que eu levava? Eu lembro. Eu lembro o que eu levava. Eu levava pão doce. Eu levava banana. Às vezes eu comia pão doce fatiado com banana dentro. Você já comeu pão doce com banana? Eu preciso voltar a comer pão doce com banana um dia para sentir. Eu me lembro, irmãos, que eu ia na casa do vizinho e o vizinho tinha sucrilhos Kellogg's. Quem aqui, quando era pequeno, não pôde comer sucrilhos Kellogg's? Levanta a mão. Pois é. Aí eu chegava em casa e falava para minha mãe, mãe, lá na casa do vizinho, eles comem um negócio tão gostoso do Tigrão. A minha mãe falava, ela falava, eu não tenho isso para você comer, filho, mas eu vou dar uma coisa tão gostosa quanto aquilo. Sabe o que ela fazia? Ela pegava farinha de milho em flocos, colocava no leite e dava para a gente comer. E a gente se sentia amado. Eu me lembro um dia que eu fui no vizinho e lá tinha leite moça. Leite condensado. Que vontade de comer, na minha casa não tinha. Não tinha, irmão, simplesmente não tinha. Aí eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu fiquei com a vontade de comer um negócio que eles têm lá. O que é? É leite condensado. Ela falou, filho, eu vou fazer leite condensado para você. Sabe o que ela fez? Ela pegou a nata do leite, pôs no copo, bateu com açúcar e falou, come, é uma delícia. Eu comi, irmãos, é uma delícia. Tem gosto de minha mãe. Tem gosto de casa. Tem gosto de lar. Não tem gosto de indústria. Eu pude comer muitas vezes sucrilho Kellogg's depois. Comer coisa com leite condensado. Mas eu pude comer a nata com açúcar que só minha mãe fazia. Só a velhinha Dona Maria podia fazer um negócio daquele para os filhos. A sua também fazia, mas era diferente da minha.
Eu lembro que eu falava para ela, mãe, faz o leite para mim. Ela falava, você sabe fazer o leite? Eu falava, mas faz a senhora, porque quando a senhora faz é mais gostoso. Tinha o gosto da mão dela. Com você também já aconteceu isso? Com quantos aconteceu? Levanta a mão. Então, meu amado, deixa passar, deixa o pau torar. Deixa a criançada passar dificuldade. De vez em quando manda eles sem lanche para a escola. Não tem problema nenhum não. Mas por que, pai, você não vai dar lanche hoje para mim? Porque eu quero que você assista e descubra que você não precisa de lanche para comer. Ai, pastor, não concordo. A hora que seu filho começar a escapar a quarta marcha, querer sair de casa, né, voando pela janela, e você lembra disso. Meu amado, a dificuldade ajuda a acabar com a rebelião dos nossos filhos. Uma coisa que precisamos aprender, quinta coisa que precisamos aprender para sermos bons pais. Vocês não precisam concordar comigo, né, com o que minha mãe fazia, mas também, irmãos, precisa aprender com a Bíblia que a dificuldade vai ajudar os nossos filhos, viu? Tem uns fiotão aí que precisa voar, viu, irmão? Está muito tempo no ninho. Dá para você falar, pega um pai, mãe, você que está aí perto, mulher que está aí perto, fala para o homem que está perto de você, fala assim, tem uns fiotão, já está tudo empenado, precisa voar. Fala, tem uns fiotão que já está empenado, precisa voar. Põe para andar. Fala para o irmão aí, põe para andar os fiotão. Quinto, irmãos, nós precisamos aprender que no tempo certo, eles compreenderão quem são os seus verdadeiros amigos. Porque os filhos acham que os verdadeiros amigos são aqueles, são os camaradas, são os parceiros, sabe? São os caras chegados, mano. É o grupinho de amigos. Deixa. Vai chegar o tempo que eles vão ver que vão falar mal dele no meio do grupinho. Vão tesourar a vida dele, vão traí-lo. Ele vai descobrir que somente em casa ele tem gente que morre por ele. Somente em casa tem gente que daria a vida por ele. Eu estou falando de filho, mas estou falando de filha também, tá? Falando de filho de forma genérica. Ele caiu em si porque ele descobriu que ele só tinha amigo enquanto ele tinha dinheiro. E nem sempre a gente tem dinheiro. Você pode falar para alguém perto de você, nem sempre a gente tem dinheiro. Poucas vezes a gente tem dinheiro para fazer amigo. E vou dizer mais uma coisa, que já vou, irmãos, tem umas coisas que eu não entendo. Aí vocês desculpem eu falar isso, mas eu preciso falar como pastor. Eu já fui em casa de crente, que os caras vivem com um recurso limitado. Os caras fazem cada festão. Os caras têm a televisão não sei quantas polegadas. Tem o não sei o que, não sei quantos não sei o que. Os BTU de não sei o que. Irmão, tudo endividado. Carro de marca, de carro top de linha. Tudo endividado. Sabe o que é isso? É fiotão que não aprendeu a voar. E o filho aprende com o pai. Ele vai aprender. Precisa tomar cuidado. Então, olha, a gente começa a trazer, a gente tem que aprender a dizer não, viu, irmãos? Ó, vou falar uma coisa para você, tem que aprender a dizer não para os amigos. Amém ou não amém? Tem que aprender a dizer não para os amigos. Você não tem dinheiro o tempo todo. Tem gente que já me chamou para almoçar, mas faz cada almoço, né? E eu não estou aqui falando mal de ninguém, eu estou falando de gente que eu já vi. Até a pessoa que me vem à memória nem tem vindo mais à igreja. Mas eu já vi fazer assim jantares. E eu ficava pensando, meu Deus, não tem dinheiro, como que faz isso? Você já foi em algum jantar na minha casa? Quem aqui já foi? Eu não gasto dinheiro com jantar não, irmãos. Se você esperar ter um jantarzão em casa para você ser feliz, ser meu amigo, você está enrolado. Nossa amizade acabou aqui. Por quê?
É óbvio que vocês já foram em jantares que eu fiz, sim, porque eu já fiz jantares maravilhosos, né? O Zé fez um jantarzão para mim de 15 anos da minha filha, já faz quase 15, Zé, que você fez aquele jantar. O único também. Mas, irmãos, a gente precisa aprender a ser investidor e não gastador, que os nossos filhos estão aprendendo a gastar conosco. Talvez você não goste muito do pai que está se mostrando aqui, mas eu estou mostrando uma palavra para você, viu? Então, eles com o tempo, eles aprenderão quem são os amigos deles, fique tranquilo, eles vão, eu estava no acampamento de jovens e eu ouvi frases assim, ó, eu acho muito engraçado isso, né? Eu vi assim, falando sobre os pais, né? Foi uma pregação que o pastor Eduardo fez, e depois muitos filhos foram, eu ouvi os jovens conversando, né? A gente precisa dar valor enquanto a gente tem, porque depois que o pai morrer, depois que a mãe morrer, aí a gente vai chorar porque não tem mais. Ô, irmão, desculpa, mas isso é uma palhaçada. Você vai atrás do pai, eu não quero que meu filho venha atrás de mim porque um dia eu vou morrer e ele não vai me ter mais. Eu quero que ele venha atrás de mim porque ele me ama. Amém? E depois que eu morrer, que ele não chore, porque ele me amou tanto que ele só vai ter uma saudade boa. E ele não está vindo atrás de mim para, depois que morrer, meu pai foi, já era, filho, eu já estou no céu e você vai continuar aqui nesse osso que você vai ter que roer depois. Amém? A gente fica com esses negócios mundanos de, eu preciso meu pai, eu preciso com a minha mãe, porque depois vai morrer e não vou ter mais. É por isso que você quer adular seu pai e sua mãe? Ame-os, porque eles estão vivos e são seus verdadeiros amigos. Mesmo que ele seja meio ruinzinho, porque tem pai que não sabe como lidar com situações. Está aprendendo hoje. Hoje aqui vai ser um culto maravilhoso. Ele vai sair daqui o melhor pai do mundo. Mas até lá, meu irmão, né? Sexto, se você quer ser um bom pai, você precisa aprender, meu querido, que tudo o que foi semeado no coração e na mente dos filhos jamais sairá deles. Aprenda isso. Verso de número 17. Ele, na hora que ele caiu em si, ele lembrou da casa do pai. Tudo que você semeou vai estar lá dentro. E se você semeou coisa ruim, ora, porque vai ficar lá dentro. Ora para Deus tirar. Porque se Deus não tirar, vai ficar lá dentro. Ou comece a colocar coisas boas a partir de hoje, não é? Então, ele diz para si mesmo, meu pai nunca tratou nem os empregados dele como meus amigos estão me tratando. Até para os empregados dele que trabalham por jornada, ele dá tanto que os caras têm de sobra. E eu aqui passando necessidade, eu vou voltar para a casa do meu pai. Não saiu da cabeça dele a bondade do pai dele. O cara sabia que o pai era generoso, pediu dinheiro, foi embora e torrou. Ele falou, agora eu vou voltar porque eu sei que meu pai é amoroso. Meu irmão, tudo que você ensinar para o seu filho, tudo que você falar para ele, jamais sairá da cabeça dele. Não sai mais. Sétimo, verso 20. Está lá no verso 20. E levantando-se foi para seu pai. Vamos entender esse versículo que alguns não entendem. Pensa que foi o filho que saiu correndo e pulou no pescoço do pai. Não, não foi não. Olha, preste bastante atenção no texto. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. O seu pai o viu. E se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O cara estava fedendo porco. O cara era o rebeldezão que estava vindo lá. Era o filho que desprezou a paternidade, o amor, a graça do pai. O que o pai está fazendo? O pai está sentado lá na porteira da fazenda, esperando o camarada chegar. E quando ele volta, o pai fala, um dia ele vai voltar. E quando ele aponta lá na curva, o pai começa a chorar. Diz que ele foi movido por íntima compaixão. E ele não conseguiu ficar sentado esperando o filho, ele saiu correndo.
Olha que Jesus bom. Jesus quer isso um pouco, que você tenha um pouco disso em você. Quando seu filho rebelde te estender a mão, não espere ele dizer todas as palavras, não espere que ele se humilhe. Vai lá e mostra que você o aceita, porque a atitude dele já é uma atitude de humilhação. Amém? Então lembra disso, meu querido. Aprenda a ter compaixão dos seus filhos errantes. Aprenda a ter compaixão do seu filho quando ele erra. Tem pai que não tem compaixão quando o filho pede perdão. Pede perdão do quê, rapaz? Pensando o quê? Faz as besteiras aí, falo dos nomes, né? Faz as besteiras, fala o que não deve, agora quer o quê? Meu irmão, se teu pai te tratava assim, não trate assim seu filho. Coisas não valem mais do que pessoas. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você? Coisas não valem mais do que pessoas. Diga para essa pessoa que está do teu lado, pessoas são de valor inestimável. Oitavo, está lá no verso 20 também. Precisamos aprender a demonstrar amor apesar da rebeldia. Dá vontade de pegar pelos cangotes, pelos fundilhos, jogar lá do outro lado. Mas precisamos aprender a demonstrar amor, irmãos. Tem pai que não demonstra amor pelos filhos. Tem pai que não beija os filhos. Tem pai que não diz eu te amo para os filhos. Tem filho que não sabe, tem filho de gente que está aqui dentro que não sabe se o pai ama de verdade ele ou não. E você o ama de todo o coração. Você precisa aprender a demonstrar isso. Aquele pai podia ter ficado esperando, falar, agora aquele marca-atrás que está vindo lá, aquele caboclinho safado, deixa ele chegar aqui que ele vai ver o corretivo que eu vou passar nele. Vem vindo. Eu sei porque você está vindo aí. É, malandrão, você está pensando que eu não sei? Torrou metade do que eu tinha. Caba safado, miserável. Vem vindo, deixa eu chegar perto. Ao chegar perto, pai, pode parar. Joelha. O Mateus está lá em cima, ele deve estar pensando, né? Levanta a mão. É que meu pai fez isso um dia comigo, não desse jeito, né? Que eu falei para minha mãe, brincando com ela, falei, mãe, larga de ser besta. Ele falou, o que você falou para sua mãe? Larga de ser besta. Eu estava brincando com a minha mãe, mas ele não aceitava esse tipo de brincadeira. Ele falou, pede perdão para sua mãe. Eu falei, mãe, me desculpa. Ele falou, não, você não entendeu. Pede perdão para sua mãe é uma santa mulher, rapaz. Eu falei, mãe, me perdoa. Ele falou, não é assim que se pede perdão para santa. Olha, ele que é evangélico. Ajoelha. Levanta as mãos para o céu. E clama por perdão. Aí eu comecei a chorar, né? Ela falou, velho, ele falou para ela assim, não te meta. Clama por perdão. Mãe, por favor, me perdoa. Eu não falo mais assim com a senhora. Nunca mais brinquei nesse tom com a minha mãe. Ela não era minha amiga, ela era minha mãe. Mãe é mais do que amiga. Amém? Pai é mais do que amigo. Amigo é um cara que você tem por perto e às vezes você não tem. Mas pai e mãe é gente que dá a vida pelos seus filhos. E me salvei de uma surra, porque depois costumava, né, comer a lambada também, né? Dançava lambada já desde molequinho. Meus irmãos. Eu não trago só as marcas de Cristo no corpo, não. Eu trago as marcas do meu pai da terra também. Muito bom. Seu Joaninho, que era gente boa pra caramba. Ele me ensinou muito. Mas a gente precisa aprender a ter compaixão, demonstrar amor. Precisamos aprender 9. Eu estava no 8 ou no 9? Agora é o 9. Precisamos aprender, aqui eu coloquei tanto ponto aqui, irmão, que eu estou até me perdendo. 9. Precisamos aprender a ser carinhosos com os filhos. Estou vendo a mãe abraçadinha com a filha ali, não é gostoso? É gostoso. Precisamos ser carinhosos com os filhos. Precisamos aprender a ser carinhoso com a esposa também. Tem hora que
Tem hora que a gente tem vontade também de, né, falar umas boas para a esposa, não é? Tem hora que a esposa tem vontade de falar umas boas para a gente, tem hora que a gente merece ouvir umas coisas boas, né? Ouvir umas batatadas boas, porque a gente fala umas coisas que não devia. Mas, irmão, você precisa aprender a ser carinhoso com a sua família. Você já cantou para os seus filhos dormirem, pequenininhos? Os homens, eu estou falando os homens. Já pegou seu filho no colo e cantou para ele dormir? Você já beijou teu filho, encheu ele de beijo, tua filha encheu de beijo? Tem pai que não quer pôr a mão no filho. Tem pai que a filha, preste atenção, pai, sobre isto. Tem pai que quando tem uma menina, ele não quer pôr a mão na menina, porque ele acha que se ele colocar a mão na menina, é como se fosse um atentado violento ao pudor. Ele fala para a mãe, você cuida dela. Da menina você cuida. E do menino, quem cuidava? Ela também. Não quer pôr a mão na menina. Tem que aprender a ser carinhoso, pai. Pegar no colo. Né? Tem uns que não dá mais. Meu filho está com 25 anos. Pegar aquele rapazão no colo vai trincar minha espinhela, né? Mas tem que aprender a ser carinhoso. Ele me beija até hoje. Liga para mim, pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Porque ele ouviu isso dos pais dele também. Eu tinha um desejo tão grande de beijar meu pai, não podia. Porque o meu pai é daqueles homens assim, másculos, sabe? Não pode. Eu acho essa coisa meio estranha. Um dia eu agarrei ele, beijei ele. Pronto, acabou o problema. Não tirou pedaço, ele passou a me beijar e eu a beijá-lo. Eu precisei quebrar aquilo, viu, filho? Eu precisei quebrar aquilo. Eu lembro de um homem que uma vez eu estava aconselhando na igreja, ele era meio carrancudo, sabe? E o filho estava numa dificuldade tremenda. Eu falei para ele, você precisa demonstrar carinho pelo seu filho. Já era um homem, ele falou, não, a relação com os meus filhos é máscula. Falei, eu pego esse cara. Aí um dia ele está saindo na porta da igreja para me dar a mão. Do jeito que ele me deu a mão, eu puxei ele, dei um abraço nele, dei um beijo nele. Ele assustou, eu dei outro beijo nele. Aí eu olhei nos olhos dele e falei, e aí, gostou? Ele falou, ei pastor, sem. Eu falei, rapaz, não tira pedaço de ninguém. Beija seu filho, rapaz. Ó, pais que beijam filhos, levam filhos a não precisar que outro homem beije eles, viu? Muito filho se torna homossexual porque está com falta de pai. Muita filha se torna homossexual porque teve pai grosso, ela não quer ver homem na frente, até às vezes abusivo, abusou dela, verbalmente, fisicamente. Precisamos aprender a ser carinhosos. Falar em carinho, você é carinhoso com a sua esposa? Eu falei da esposa, que às vezes dá vontade de falar umas batatadas, mas a gente precisa, irmão, a gente precisa fazer. Você já fez cafuné para sua esposa dormir? Vocês estão dando risada do quê, cara? Você já cantou para sua... Não, tem cara que não pode cantar, não canta não, põe música para tocar, fala, ó, hoje eu queria cantar essa música para você, play. Não canta não, que ela não vai dormir, ela vai ter pesadelo. Mas faz um carinho, não é? Você já pegou a esposa, naquele dia que a esposa está quebradona, pôs ela no teu colo e pôs ela para ninar? Precisa, maridão, viu? Seus filhos precisam ver isso. Seus filhos só vê discussão, porque discussão os filhos escutam, porque é meio alto, né? Você passa as portas, né? Aí os filhos escutam. Precisa ver também você fazer carinho, tem que ser carinhoso, rapaz. Passa a mão na orelhinha dela. Tem mulher que não gosta que passa a mão na orelha, né? Passa a mão na cabeça. Bom, eu não gosto que passa a mão em lugar nenhum, então vai ficar ruim, né? Mas a gente precisa ser carinhoso. 10. Nós precisamos, verso 22, nós precisamos aprender, para sermos bons pais, precisamos aprender essa lição. Não dar ouvidos às palavras tolas que os seus filhos rebeldes dizem. Olha o verso 22. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo e ponde-lhe um anel na mão e alpacas nos pés. O que ele estava falando para o pai? Ele tinha um texto decorado. Ele falou, eu vou chegar lá e vou falar para o meu pai, pai,
pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus jornaleiros. Ele falou, pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seus filhos. O pai virou de costas para ele e falou para os servos, traz a roupa, traz o anel, traz o sapato, mata o bezerro, não vamos fazer festa. O pai não estava nem escutando o que ele tinha para dizer, né? Muitas vezes a gente está tão frustrado, que a gente quer que o filho fale coisas que a gente precisa ouvir. Perdoe, pai, perdoe, simplesmente perdoe. 11. Se você quer ser um bom pai, aprenda a lição de celebrar e elogiar as atitudes corretas dos seus filhos. Do verso 22 ao 24. É interessante, o pai fala, tragam a roupa, tragam o anel, tragam o calçado, matem o bezerro. Por quê? Porque o meu filho que estava morto, reviveu. Meu filho que estava perdido, preste atenção no texto, o que fala? Meu filho que estava perdido, eu não sei a tradução de vocês, a minha está assim, se encontrou. Ele se encontrou. Ele não foi achado, ele veio sozinho. Ele se encontrou, ele encontrou consigo mesmo. Ele viu quem ele era. Eu sou filho daquele homem bondoso. Eu sou daquela casa, eu não sou desse chiqueiro. Eu sou daquela gente. Ele encontrou-se. O que o pai fez? O pai reconheceu, ele se encontrou. Então vamos fazer uma festa. E a festa aqui, irmãos, é festa pentecostal, tem dança, tem barulho, é barulhenta. Que o outro ouviu. O outro ouviu e veio. 12. Quando o outro veio, o outro fez uma coisa muito feia. O outro não queria celebrar com o irmão. Porque o outro tinha ressentimento. Porque o pai dividiu pelos dois a fazenda, não foi? Se você ler lá no começo, os dois receberam a herança. Só que um gastou a herança. Tudo que tinha era do outro. Mas ainda não podia, o outro entendia que não podia pegar, porque era do pai, na verdade. E o pai falou que o que eu tenho é teu. Mas era justo. O que ele fez? Ele ficou lá fora. Falou com o servo, o que está acontecendo aí? Ele parou, antes de entrar na casa. E falou, o que está acontecendo aí dentro? Meu pai está dando festa por quê? Ah, ele mandou matar o bezerro cevado porque o teu irmão voltou para casa. O quê? Falou, não vou entrar aí não. Aí o servo foi lá e chamou o pai. Aí, o que o pai fez? O pai veio, amoroso. Ele podia ter falado, rapaz, esse cara é um cabeção mesmo. Ah, nem para perceber que o irmão dele ia morrer, agora o irmão dele está vivo. Não, o pai sai lá fora para conversar com o outro filho. Vê o pai fazendo meio de campo no meio dessa crise, o pai resolvendo essa crise entre os filhos. Porque um comprou a briga do pai. Mas o que estava lá fora, falou que não ia entrar. Veja o verso de número 29. O pai insistiu com ele. O pai não só falou, mas insistiu, instava, insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, olha o ressentimento, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca pedi a minha herança. E o Senhor nunca me deu nem um cabrito, o Senhor matou o bezerro. O Senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. O que ele estava fazendo com o pai? Ele estava manipulando emocionalmente o seu pai. Pai, se você quer aprender uma lição boa, é aprender a não se deixar levar pela manipulação emocional dos filhos. Filho aprende qual é o nosso fraco. Eles aprendem onde cutucar. Eles aprendem onde mexer para fazer com a gente o que eles querem. Esse moço era um manipulador. Porque ele sabia que isso doía no coração do pai dele.
Então, se você quer ser um bom pai, aprenda essa lição. Não se deixe levar pela manipulação emocional que os seus filhos fazem. Faz o que você tem que fazer. Haja como você tem que agir. 13. Aprenda a ensinar seu filho a pensar. Versos 31 e 32. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto, e reviveu, ele tinha se perdido, e achou-se. É justo. Meu querido, uma das coisas que causa mais frustração nas mulheres é ver um homem bruto. Um homem bruto é um homem que não pensa nas emoções dos outros quando fala ou quando age. Não é aquele homem que discute assuntos, não é aquele homem que fica nervoso, é aquele homem que ele é bruto, ele não é lapidado, ele não é tratável. E ele, quando vai falar com os filhos, ele fala com o filho como se o filho tivesse que saber o que o filho não sabe. Pais, aprendam isso. Aprendam isso. Eu tenho procurado aprender isso. O seu filho e a sua filha não têm o teu know-how. Isso é, eles não têm o teu conhecimento de causa. Você já passou pela vida. Você já passou aquele trecho da vida pelo qual eles estão passando. Você sabe como funciona, mas os seus filhos não. Então é que nem uma mãe que pega a filha, vou falar agora da mãe, né? E não é uma mãe que pega a filha e fala para a filha assim: filha, limpa a cozinha para mim. Aí a filha, ela pensa: como que eu limpo a cozinha? Já sei. Ela pega um balde, a mãe foi fazer outra coisa e não viu o que a filha estava fazendo. Ela pega um balde, ela pega meia caixa de sabão em pó, joga dentro do balde. Ela chacoalha bem para fazer bastante espuma. E depois, ela, na intenção de lavar a cozinha, ela joga tudo aquilo dentro da cozinha. Aquilo demora 1 ano para tirar, precisa chamar o bombeiro para tirar. E aí a mãe chega e ela está lá. E aquilo, né? E ela está achando linda aquela espuma, né? Só que ela tem 10 anos, 8 anos. A mãe fala para ela assim: menina burra. Sabe o que você fez, mãe? Sabe o que você fez, pai, quando você chamou teu filho de burro? Você decretou a sua incompetência. Porque, na verdade, como seu filho, sua filha ia fazer uma coisa que não sabia do jeito certo. Você não ensinou. Você não falou: olha, filha, vou te ensinar como faz. Assim, 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 assim. Como é aprendizado? Aí a filha vai lá, faz. Mãe, ficou bom? Ficou ótimo, filha. Não ficou bom. Mas para ela ficou ótimo. É a primeira vez. Né? Pai fala para o filho: filho, o carro está sujo, lava o carro para o pai. Meu irmão, ensina para ele como faz. Ele vai pegar a mangueira e jogar dentro do carro, porque ele quer deixar o carro limpinho. Ou ele vai fazer o seguinte: ele não está com intenção de molhar o carro, mas ele não sabe, ele nunca pensou que para lavar um carro ele precisa jogar água, e quando ele joga água, a água escorre. E ele então ficou lá na frente do carro assim, ó. O pai chega e vê aquela cena e olha a água escorrendo por dentro da janela, caindo dentro do carro. O pai fala: você é burro, moleque! Você não percebeu que está entrando água no carro, agora vai ficar cheio de rato morto esse carro. Irmão, você tem que lembrar ele: ó, filho, a primeira coisa que você vai fazer é jogar água, não é? Então vai entrar água pelos vidros, pelas janelas, fecha os vidros, tá? Então vai lá, fecha o vidro primeiro. E às vezes ele vai esquecer, ele está com tanta vontade de fazer que ele vai jogar água.
Porque o que ele quer é jogar água, está quente, é calor, ele quer jogar água. Então, meu querido, faz o que esse pai fez, ensine a pensar. Esse pai chegou para o filho e falou: filho, pensa, você é meu amado, tudo que eu tenho é teu, você está sempre comigo, cara. Nós somos parceiros, não estou dividindo nada que é teu não. Só que é justo. Pensa, seu irmão estava morto, e ele está vivo. Não é justo a gente fazer uma festa? Qual o problema de dar uma festa para o seu irmão? Pensa bem, seu irmão voltou. Pois pensamentos, construiu pensamentos na cabeça do filho. Né? Às vezes o filho não vai bem na escola, às vezes o filho não tá indo bem no trabalho, ou está começando alguma coisa, não está fazendo bem feito, ou não cuida bem dos brinquedos. Pai, ensina ele a pensar. Ao invés de ficar só pensando em bater, ou em xingar, ou em gritar, ensina a pensar. E vou dizer mais para você, pai. Às vezes a sua mulher não sabe como fazer. Vou aproveitar que minha mulher está doente, diz que está com dor no corpo, não consegue se levantar direito, eu vou falar. Casei. Cheguei em casa, irmãos. Era a primeira semana de casado. A Beth é muito bonita, mas a Beth era de parar trânsito. A Beth era linda, escultural. O dia que eu fui para a noite de núpcias, porque eu me achava o gatão. O dia que eu fui para a noite de núpcias, eu fui primeiro ao banheiro, deitei, e ela toda acanhadinha, tadinha, foi lá para o banheiro, e deram uma camisola para ela, aquelas camisolas do tempo do Zagaia, né, que ia até o pé. E eu estava na expectativa que ela saísse de lá sem nada, né? Mas aí eu fui todo faceiro, tirei a camisola, né? O homem precisa ser ajeitado. A hora que eu vi o que tinha por baixo, irmãos, quase que eu corri para dentro das cobertas e me cobri. Acho que eu vou precisar ir um pouco malhar, eu vou precisar um pouco, né? Era muito bonita a mulher. Primeira semana de casado, eu chego em casa, em cima da mesa tem uma torta de maçã. Feita naquelas formas de pudim, uma torta caramelizada. E ela falou: bem, eu fiz uma torta para você. Eu falei: beleza, é comigo mesmo. Depois do jantar, lá estava a torta em cima da mesa, ela trouxe. Ela trouxe e saiu. Irmãos, quando eu fui cortar a torta, ela ficou bem caramelizada mesmo, ela estava toda vitrificada. Ó, não conta para ela que eu contei isso aqui. Irmãos, tem cara que acaba com o casamento na primeira semana. Tem cara que já fala assim: ê, saudade da torta da minha mãe. Então vai ficar com a torta da sua mãe, ué? Você não ficou com a torta da véia? Irmãos, eu não tive dúvida. Eu peguei uma colher e bati na torta. Pá! A torta estava dura que nem um pau. Pá, pá, pá. Comecei a quebrar tudo. Tirei o caramelo de cima, peguei a torta, comi inteirinha. Comi inteirinho o recheio que tinha lá dentro, comi inteirinho. A hora que ela voltou, não tinha mais nada. Só tinha a carcaça. Ela falou: o que você fez? Eu falei: bem, estava tão boa que eu não aguentei te esperar, eu comi tudo. Aí ela olhou e falou: mas isso aí... Ela ficou dura assim. Eu falei: que dura, você não sabe quando estava boa. Eu nunca tinha cozinhado na vida. Meus irmãos, a minha esposa cozinha tão bem hoje, que o Mateus tem que levar os molhos que ela faz, porque ele chega com as marmitas dele, todo lugar que ele trabalha, o pessoal fica pedindo o molho que ela faz. Ela cozinha excelentemente bem. Ela não admite isso, ela acha que ela cozinha mal, mas ela cozinha muito bem. Mas eu tive que fazer isso, irmãos, para ganhar o coração da minha esposa. Eu era novo, mas não era burro. Eu preferia a minha mulher do que a torta da véia. Ah, eu ia perder aquele mulherão por causa da torta da minha mãe? De jeito nenhum. Torta, irmãos, não tem duplo sentido, que minha mãe era torta, assim, entendeu? Não é isso. Então aprenda a ensinar seus filhos a pensar. 14.
verso 33, nós já lemos. A lição que temos que aprender é que receber um filho que desiste da sua rebelião é receber um filho que ressuscitou dos mortos, porque rebelião mata. Um filho rebelde está morto, ele não sabe, mas ele está morto. Quando que esse filho teve morto fisicamente? Nunca, mas ele estava morto na sua mente, nas suas emoções, na sua espiritualidade. Filho rebelde é filho morto. Então, meu amado, quando o filho desiste da rebelião, receba-o, porque é receber um ressuscitado. Ele se encontrou novamente com a vida e a verdade, por isso deve ser acolhido com amor. Se teu filho te pedir perdão, aceita o perdão, porque ele pensou direito. Ele recobrou os sentidos. Quatorze lições para aprendermos. Você aprendeu todas elas? Você pode pegar no site depois da igreja, www.igrejadasnações.com.br, tem toda a pregação, escute novamente, grave, você pode gravar, temos o áudio dela, né? Você pode gravar para estar repetindo isto, mas agora eu quero falar, já está um pouquinho cumprido o culto, vai ficar um pouquinho mais, eu quero falar de 9 privilégios que nós recebemos quando decidimos sermos bons pais. Quando decidimos ser bons pais, nós recebemos pelo menos 9 privilégios, que está nesse texto. Verso 1. Tem filhos que jamais te deixarão. Verso 29. Segundo privilégio, tem filho que aprenderá a te servir. Porque na sua velhice, você não precisará de filhos. Você precisará de filhos que aprendam a te servir. Estava conversando com a minha irmã essa semana passada, e ela falou para mim da enfermidade do meu pai ficou 1 ano na cama, e ela estava falando de uma outra pessoa que esteve enferma, e a cuidadora não cuidava dessa pessoa devidamente. Ela falou: Paulo, uma pessoa que é cuidadora, ela precisa ajudar a pessoa a defecar. Às vezes é preciso colocar uma luva, enfiar o dedo lá dentro e puxar as fezes, porque a pessoa não tem força para pôr as fezes para fora. Sabe o que é isso? É aprender a servir. Talvez você vai precisar de alguém que te dê banho com carinho, que ajude a limpar a sua roupa, que ajude a colocar fraldas em você. E somente um filho que aprendeu a ser servo vai fazer isto. Bons pais ganham filhos servos. Bons pais ganham bons cuidadores lá na velhice. Por isso, toma cuidado com o que você fala, com o que você ensina. Seja um bom pai. Terceiro privilégio. O privilégio de ter filhos que são obedientes em tudo. Porque tem filhos que são obedientes só no que convém. Mas quando você é um bom pai, o filho com o tempo aprende a ser obediente em tudo, porque ele aprende que você faz o que faz porque você o ama. Quarto privilégio é de ter filho que jamais pedirá alguma coisa em troca do que faz. Ter filho que vai ficar ali ao teu lado. Isso tudo está no verso 29. Nunca pedi um cabrito. Eu estou aqui te servindo. Porque tem filho que só se aproxima do pai e da mãe para pedir dinheiro para comprar o que ele quer. Ele jamais se aproxima do pai para falar: pai, o que você precisa? Mãe, o que você precisa? Isso é uma conquista tua, pai. Isso às vezes a gente não tem no começo. A gente não tem até a fase de adolescência. Mas um dia a ficha cai. Um dia os anos chegam e você vai ter um filho que vai ser fiel em tudo a você. Jamais vai te chegar a pedir coisas por conveniência. Verso 29 ainda. Você terá filhos que vão dialogar com você. Nós estamos vivendo uma geração de filhos que batem em pais de idade. Espancam os pais. Que trancam o pai num asilo. Na verdade, uma casa de entulho de velhos, para ficar com o dinheiro da aposentadoria do pai e da mãe. É muito triste.
Tem pais que são amarrados, esse dia eu assisti, pais que são amarrados com correntes na cama, na mesa, em algum lugar na casa, coloca-se um pino no chão, amarra o pai ali, a mãe, para que o velhinho não saia, a velhinha não saia, para não dar trabalho, porque o filho fica zanzando o dia inteiro atrás de droga, atrás de porcariada, atrás de prostituição. Mas você terá filhos que vão dialogar com você, filhos que vão querer conversar com você. Quantos velhos sozinhos, quantos filhos que não param em casa, mas os seus filhos aprenderão a parar em casa e dialogarem com você. Sexto, privilégio, mesmo que eles se rebelem, um dia cairão em si, se lembrarão de todos os privilégios que receberam e de quem é verdadeiramente seu amigo. Um dia vai cair a ficha, Pai. Um dia vai ter uma igreja evangélica das nações, onde terá um pastor que falará essas coisas na frente dele, e ele se lembrará quem foi amigo dele, e tudo que ele recebeu, de graça. Sétimo privilégio, mesmo, olha, quando somos bons pais, mesmo os filhos rebeldes, se alegre pai, se alegre mãe, quando somos bons pais, quando dirigimos a nossa família pela palavra de Deus, mesmo os filhos que se rebelam, um dia nos darão alegria. Verso 24, um dia eles voltam, um dia eles caem em si. Oitavo privilégio, você verá filhos perdidos teus se encontrarem. Se tem algum pai aqui, se tem alguma mãe com um filho desencontrado, descabeçado, preso, vivendo de forma dissoluta, viver de forma dissoluta é viver gastando tudo, jogando tudo fora, desperdiçando tudo. Faça do jeito de Deus, pai. Comece a fazer agora. Ore, busque a Deus. Quando se encontrar com seu filho, não fica colocando o dedo na ferida. Você ainda terá um filho perdido que vai se encontrar. E o último privilégio, você vai ter filhos que não valem nada mais, que não valem o prato de comida que come, que não valem um tostão furado. Filhos mortos em vida que ressuscitarão. Você espere, porque Deus te ajudará nisto. Concluindo, ser um bom pai dá trabalho, mas o serviço um dia será recompensado, amém? Um dia veremos o trabalho da nossa paternidade e nos sentiremos recompensados. Vamos olhar para frente, pois olhar para o agora pode nos decepcionar muito e nos fazer desistir. Olhe para frente, pai. Você está construindo, e muitas vezes cansa construir, dá trabalho. E aí você fica olhando só para o agora, você fala, meu Deus. Olha para frente. Olha para o resultado daquilo que você está fazendo. Faça do jeito certo, faça do jeito de Deus. E olhe para frente, para que você continue. O agora pode nos fazer pensar que não vale a pena tanto trabalho, mas o tempo e a vida se encarregará de mostrar que estamos certos em optarmos por sermos pais segundo o coração de Deus. Amém? O tempo se encarregará disto. Vai dar trabalho? Vai, mas você será recompensado pelo seu trabalho. Amém? Eu não sei como está a tua vida, como está a tua família, mas eu entendo, pai, e aqui eu quero falar com os homens em geral. Eu entendo que você e eu precisamos fazer uma reflexão, porque a nossa paternidade é reflexo da nossa filiação. Muitas vezes, há possibilidade de mudar isto? Eu tive um pai que não me demonstrou amor, eu posso ser um pai amoroso? Pode. Eu tive um pai que não foi um bom exemplo, eu posso ser um bom exemplo? Pode. É só você seguir o Pai Celestial. Você pode mudar a história, amém? Você pode mudar o curso das coisas. Eu tive um pai que nunca me beijou, eu posso beijar meu filho? Eu posso criar essa relação de amizade, de carinho? Pode, claro que pode. Eu tive um pai violento, eu posso ser um pai amoroso, um pai gentil, um pai carinhoso? Pode.
Eu fui abusado, eu fui abusada. Será que eu consigo lidar com filhos sem abusar deles, seja fisicamente, psicologicamente? Pode. Você não é um subproduto, você é um ser humano, amado, querido e abençoado por Deus. Tudo que está na nossa vida hoje, leve isso com você pelo menos, tudo que aconteceu na sua vida hoje e daqui para trás, pode ser alterado. Até a sua mente pode ser mudada, se tão somente você desejar, se tão somente você quiser e se tão somente você trabalhar nesta direção. Até pensamentos nossos, até princípios nossos, até valores nossos podem ser alterados. Talvez, pai, você precise ter uma conversa com seus filhos. Talvez você precise sentar com eles e perguntar, tem alguma coisa que vocês gostariam de falar para o pai? Coisas que eu faço que vocês não acham legal, que não constrói a amizade da gente. Sentar com a sua esposa e perguntar para ela. Tem coisas que eu faço, que eu falo, que não é bacana. Tem maneiras de eu agir que atrapalham o nosso relacionamento e atrapalham a criação dos nossos filhos. E escute e não fique revoltado quando você ouvir coisas que você não vai gostar de ouvir. Mas lembra que serão coisas que mudarão a tua vida se você colocar em prática. Por isso, mulher, quando você for falar com seu marido, fale com amor também. Amém? Amém ou não amém? E olha, pais, se tem alguma frustração no teu coração em relação ao teu filho, em relação à tua filha, porque eles não foram o que você gostaria que eles fossem, perdoe-os. Tem misericórdia deles. É difícil lidar com esses sentimentos. Mas lembra que você também foi criança, você também foi jovem, você também deu trabalho. E peça graça a Deus para você aprender a perdoar. Amém? Mas de tudo aqui, eu quero voltar a todo esse ensino e dizer que este é o retrato do nosso Pai Celestial. Talvez você jamais poderá conversar com seu pai novamente, como eu não vou poder conversar com o seu João. Joanico não está mais ao meu alcance. E, graças a Deus, tudo que eu tinha que falar com ele, pedir perdão, reconciliar, eu fiz. Mas se não pudesse fazer, como eu faria? Meu Pai Celestial pode me ouvir. O meu Pai Celestial, que me deu de presente para a minha família, pode me ouvir. Então, esta noite, olhando para esse pai que te recebe de volta, talvez você foi esse filho viciado em drogas, talvez você foi esse filho rebelde, talvez você foi esse filho, e talvez você seja hoje pai, mas você foi esse filho que foi um gastão, andou com prostitutas, talvez você, mulher, foi assim. Talvez hoje até o teu casamento está arrebentado, porque você não sabe demonstrar amor, e você acha que sempre o melhor está do lado de fora, como você sempre achou. Parece que sempre a grama do vizinho é mais verde, não é? Estava falando isso com as pessoas esses dias. Parece que sempre os filhos do vizinho são melhores. Parece que sempre a mulher do vizinho é melhor. Você não vive lá dentro, né? Não sabe. Mas hoje, você recobrou os sentidos. E você quer voltar para o Pai. Você quer dizer para o Pai: Pai, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor faça algo novo na minha vida. Eu quero ser o melhor pai, eu quero ser o melhor homem, eu quero ser uma melhor pessoa, uma melhor mulher, caso você seja mulher, uma melhor mãe. Eu quero ser melhor, porque se o Senhor pode me dar isto, eu quero. Para isso você precisa entrar na sintonia de Deus. Você precisa alinhar os seus pensamentos com Deus. E a primeira coisa que você precisa fazer é você voltar para a casa do Pai Celestial. Talvez você é alguém que não é dirigido por Deus, alguém que vive do seu próprio jeito, mas hoje você quer voltar para a casa do Pai. Então eu quero fazer o seguinte, eu quero te dar essa oportunidade. Eu quero que você feche os teus olhos, feche os teus olhos agora, e diga para o Pai
celestial, aí no teu coração, não precisa falar em voz alta não, diga aí dentro de você, com toda a sinceridade do teu coração: Pai, eu me reconheço como o filho pródigo, que anda longe de Ti, e hoje eu quero voltar para casa, e sabendo que o Senhor me recebe, me ama, e que o Senhor faz uma festa para mim, eu quero voltar com alegria. Eu quero dizer para o Senhor: me aceita. Eu quero dizer para o Senhor: me receba. Seja o meu Pai, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador. Eu quero viver para o Senhor a partir de hoje, totalmente para o Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu queria orar com você que fez esta oração. Rapidamente, você que fez esta oração, dê um sinal de onde você está. Dá um sinal com uma das suas mãos. Amém, 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 amém. Mais alguém? Amém, amém, amém. Mais alguém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou pedir que você fique em pé. Dá um passo a mais aí, fique em pé. Tem mais alguém que fez a oração? Fique em pé. Em nome de Jesus. Eu vou pedir que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Eu quero orar com você. Isso, desça do seu lugar, venha para cá, eu quero orar por você. Volta para a casa do Pai hoje. Amém. Pastor, eu não orei, mas eu quero também entregar minha vida para Jesus. Então venha. Eu quero voltar para a casa do meu Pai, então venha. Sai do seu lugar e vem. Como que eu sei que eu estou longe da casa do Pai? É só olhar para o seu coração, está vazio. É uma vida sem sentido, não há propósito. Vem, em nome de Jesus. Eu quero pedir aos líderes de corda, que estão próximos de algum deles, que se aproximem também para ajudá-los. Talvez o seu líder de corda não está aqui, mas tem alguém da corda que está aqui. Vem fazer, porque às vezes o líder de corda está com os filhos pequenos lá embaixo. Vamos orar, igreja? Vamos ficar em pé e vamos orar por eles? Pai querido, nós queremos abençoar estas pessoas e queremos dizer no Teu nome que elas são recebidas agora, em nome de Jesus. Tome elas nos braços e diga para elas, ao coração delas, que o Senhor aceita e que o Senhor quer que elas vivam a vida nova, especial, com propósito novo, com direção nova, com esperança nova, com sonhos novos. Escreva o nome delas no livro da vida. E Senhor, marca elas para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês que nunca foram para a sala da consolidação, sigam o Guedes, esse moço que está ali no meio. Vocês nunca foram para lá, vão lá com ele. Líderes de corda, líderes, olhem para mim. Não é para levar os seus liderados para lá, tá? É para levar lá para a sala de consolidação. Liderados que não foram ainda. Podem assentar. Eu quero fazer mais um desafio.
Quantos aqui, ouvindo essa palavra, se identificaram com o filho pródigo? Eu fui rebelde aos meus pais, eu preciso me reconciliar com os meus pais. Mesmo que teu pai não esteja mais vivo, você pensa, eu preciso me reconciliar com os meus pais. Fique em pé onde você está. Isso mesmo, fique em pé. Filhos que entendem, eu preciso tomar posição nova, eu preciso me reconciliar com os meus pais. Eu fui rebelde a minha vida inteira, eu preciso voltar lá e dizer: Pai, eu pequei contra você. Fique em pé onde você está. Isso mesmo, querido. Isso é muito legal. Eu estou falando, não estou falando só para jovens. Os jovens estão ficando em pé, mas eu estou falando para os adultos também. Eu estou falando para adultos como eu, que foi rebelde. Eu fui rebelde aos meus pais. Quantas vezes os meus pais ficaram tristes comigo porque eu era um filho rebelde? Graças a Deus eu recobrei os meus sentidos e eles ainda estavam vivos. E eu tive boas conversas pedindo perdão e, inclusive, restituindo a eles a honra que eu não havia dado. Tem mais algum filho? Eu gostaria que vocês saíssem dos seus lugares e viessem aqui à frente, que eu quero orar por vocês. Eu quero pedir ao pastor Wilson que já vá dirigindo esta oração sobre eles. Não são muitos, e eu louvo a Deus por vocês. Podem vir. Eu louvo a Deus por vocês, sabe por quê? Tem muita gente sentada e é rebelde, mas não tem coragem de admitir. E a primeira coisa, a nossa bênção começa pela admissão. Eu sou um filho rebelde. Eu preciso, ou eu fui um filho rebelde. Eu preciso mudar a minha atitude. E essa bênção é para nós, que admitimos. Agora eu quero fazer um desafio para os pais. Quantos pais, ouvindo essa palavra, aqui pai, mãe, vai para todo mundo, mas em especial para os homens. Quantos pais, ouvindo essa palavra, pensaram: eu preciso melhorar a minha paternidade, eu preciso melhorar como pai, eu estou precisando de uma ajuda de Deus? Fique em pé onde você está, pai. Porque às vezes não é. Às vezes a gente fala assim: eu vou ficar em pé, eles vão pensar que eu sou mau pai. Não, às vezes a gente é bom demais, e é isso que estraga. Eu vou pedir para vocês virem para frente também. Vem para frente. Aqui, ó, vem para esse lado de cá, aqui, ó, aqui tem mais pai, aqui a gente vai vir para cá. Se juntem ali com o pastor Wilson. Eu queria pedir, por favor, o Reginaldo, vem aqui orar pelos filhos. Presbíteros de Djalma, vem aqui orar pelos filhos. Isso. Vamos pondo a mão sobre eles. Aqueles que receberam oração, se quiserem ir voltando. Você é pai, né? Aqui desse lado de cá. Eu queria pedir para que as líderes de corda, as mulheres que entendem que são boas mães, viessem aqui orar por esses pais. Não é para orar pelo seu marido. Eu não quero que você ore pelo seu marido. Eu quero que você ore por um pai. Porque esses homens estão aqui porque eles têm caráter. Pode ser que tropeçarem em alguma coisa, pode ser que estão revendo alguma coisa, e isso é maravilhoso. Isso é gente inteligente que faz isso. E para vir à frente de uma igreja corajosa. Tem uma mulher também, glória a Deus, né? Então eu queria que vocês orassem. Eu queria que você, mãe, viesse aqui à frente, ó. Viesse mais para frente, Isso. Isso fica aqui, mais um pouquinho para frente, isso fica aqui.
Isso. As mulheres, eu queria que as mulheres ponham as mãos e abençoem eles. Não fiquem muito tempo numa oração, mas abençoem a vida deles, profetizem sobre eles, em nome de Jesus. João, ora por essa mulher aqui, João. Ora pelos pais. Eu trouxe um homem para orar por ela. Ora pelos... Isso, ora por eles. Oi? Ore por ela, como mãe que quer um toque de Deus na vida dela. Os outros líderes, pastores, podem ir assentando. Eu queria que as mulheres orassem pelos pais. Isso, os pais que já receberam oração podem assentar. Pais que já receberam oração podem assentar. Pais que receberam oração, pode sentar. Você já recebeu oração? Pode ir. Amém. Obrigado, irmãs. Muito obrigado. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Anteontem, teve aqui um evento de casais muito bom, da Asa de Casais, muito bem feito. Mulheres aqui e homens lá embaixo. Quantos homens vieram aqui? Levantem a mão. Olha, tínhamos em torno de 200 pessoas aqui. Quantas mulheres vieram? Levantem a mão. Quantas mulheres sonham com maridos melhores? Levantem a mão. Pode levantar a mão, mulher. Se você sonha com um marido melhor, acho que a minha mulher levantaria a mão aqui essa noite. Quantos homens sonham com uma esposa melhor? Levantem a mão. Basta seguirmos o que a palavra de Deus diz. Amém? E vamos vir nesses encontros, irmãos. A Asa de Casais tem feito bons encontros para nós como família. Nós precisamos andar juntos. Amém? Nós vamos ter agora o nosso encontro de casais no final do ano. Quantas vezes a gente paga por tanta coisa, paga caro por tanta coisa. Pensa na diária de um hotel para você só ter um de jejum, né, pela manhã, um café da manhã. Quanto que você paga? Você vai ter café da manhã, almoço, janta, coffee break, palestras, bom palestrante dando palestra. Se inscrevam, não percam. Quem perder vai lamentar depois. Temos um bom lugar, estamos fazendo num lugar para que você fique bem aconchegado, uma suíte, né? Para haver papo depois conversa depois do encontro, depois das palestras. Você vai poder ali se ajoelhar perto da cama com tua esposa. Quantos casais nunca convidaram o Espírito Santo para entrar no quarto com eles? Eu me lembro que a primeira coisa que nós fizemos na noite de núpcias foi nos ajoelharmos e pedimos para o Espírito Santo entrar naquele quarto e estar sempre conosco, em todas as situações que fôssemos viver. E quanta frustração às vezes na família. Então você vai ter uma piscina aquecida que você vai poder estar lá tranquilo, né? Vai poder tirar um pouco da casca, aquela coisa toda. Depois vai dar para cortar melhor o unhão, aquele negócio todo, vai ser bom. Não perca. Amém, querido? Não perca. Você pode pagar parceladamente. Não perca. Eu estou falando isso porque eu estou muito preocupado com as famílias. Estou muito preocupado. Vai ter ônibus aqui, vai sair daqui da porta um ônibus, você não vai precisar ir nem com o seu carro.
Tá tudo no pacote. O translado, o hotel, a bebida, a comida, o quarto, o lazer, tudo dentro do pacote. Vai ser uma bênção. Não perca. Sabe por quê? Porque o encontro vai acontecer. E vão estar lá 50 casais para serem abençoados. E se você não for, você não será um dos 50 abençoados. Porque 50 serão abençoados. Pastor, por que tão pouco? Porque nós não queremos desprezar os pequenos começos. Porque o ano que vem nós vamos fazer com mais. Mas você precisa acreditar. E aí é que nem o Odres. A primeira vez que fizemos com 24 homens, né? Agora o último não cabia tanta mulher. Foram, entre as que trabalharam e as que foram ser ministradas, quase 200 mulheres. Não, mais de 200, né? Não, quase 200, 190 e poucas mulheres. Nós tivemos que parar as inscrições, não cabia tanta gente. O de homens vai ser uma bênção também. Nós vamos fazer com um pouco menos para dar para cuidar melhor de cada um. Mas você não pode ficar de fora. Então, pega um pouquinho do dinheiro de reserva e use, porque isso vai ser uma bênção para a sua família. Eu estou pedindo isso encarecidamente a você. Não é porque eu acho que se você não for, não vai ter casal lá. É porque você não vai estar lá. Vai ter outro. Porque eu tenho certeza do sucesso do nosso encontro. Amém? Então não perca. Você recém-casado, você casado, você que já tem muito tempo de casado. Você vai ver só, você vai poder conversar, depois vira aquela lua de mel gostosa, você tem um quarto bacana, cheiroso, bem arrumadinho, que você não vai precisar ficar, a esposa, ficar arrumando no outro dia, porque vão lá, trocam as toalhas, você vai ter shampoo, vai ter o seu sabonete, tudo lá para você, tudo direitinho, tudo bacana que o hotel oferece, tudo a teu dispor. É para as princesas e para os príncipes. Não percam, em nome de Jesus. E não diga no seu coração, eu não preciso. Você precisa, eu preciso. Amém? Vamos ver o Infonações?